Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje vou estar aqui fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje eu vou fazer uma colomba pascual. Vamos lá então. Eu tenho aqui os ingredientes que eu vou utilizar e eu vou começar fazendo a esponja do nosso fermento. Então aqui eu tenho 20 gramas de fermento seco, fermento de pão, tá? Vou colocar 2 a 3 colheres de farinha de trigo e 100 ml de água morna. Cuidam para não aquecer demais essa água, para que não queime o fermento. Aqui a ideia é hidratar o fermento, não queimá-lo, então tem que ser uma água morninha. Feito isso, agora eu vou deixar o nosso fermento descansar até ele crescer, e aí eu dou início à nossa colomba. Então, aqui a nossa esponja já está pronta. Olha como cresceu. Aí eu vou estar colocando numa bacia. Agora que está chegando a Páscoa, essa é uma maneira de você estar economizando, de estar fazendo. Quem costuma presentear os parentes, amigos, é uma ótima dica para presente. A colomba na Páscoa é como se fosse o panetone no Natal. 5 gemas, só as gemas, sem as claras. Porque as claras vai deixar a nossa massa seca. E eu quero uma massa bem úmida, então por isso que eu não coloco as claras. Raspas de uma laranja. 150 gramas de açúcar refinado. O ideal é usar o refinado, fica mais fácil. Aqui eu tenho 450 ml de suco de laranja. Está a temperatura ambiente também, elas estavam fora da geladeira. Eu vou misturar todos os ingredientes e a farinha aqui fica por último, tá? Algumas gotas de essência de baunilha ou a essência da sua preferência, tá? Você pode estar usando essência de laranja, que é o original da receita. O que você gostar. Eu estou colocando baunilha porque eu já coloquei a laranja no suco. E uma pitada de sal. É só um pouquinho mesmo. Então, agora eu vou começar a fazer a nossa massa. Eu tenho 1 quilo de farinha separada, mas eu vou estar colocando aos poucos, porque é uma massa bem mole, tá? Talvez sobre um pouco de farinha. A manteiga vai por último, tá? Nessa receita, ela vai por último. Então, vamos lá. Literalmente, mão na massa. Para quem tem amassadeira ou uma batedeira planetária, você pode estar fazendo na amassadeira. Eu tenho amassadeira, mas eu vou fazer à mão, para que as pessoas vejam como é fácil e é simples de fazer. É um pouco mais, tem que estar sovando um pouquinho mais, mas dá perfeitamente para fazer. Então, aqui você vai colocando e vai mexendo. O cheirinho tá maravilhoso, vocês não fazem ideia. Vou colocar mais um pouquinho. Ela fica uma massa bem molinha, mal vai soltar da minha mão. Então, pessoal, minha massa chegou nesse ponto. É bem assim mesmo. Ela não vai ficar muito mais que isso aqui. Agora eu vou começar a colocar manteiga. Eu vou estar colocando aos poucos também. Tenho 100 gramas de manteiga aqui. E eu vou estar adicionando a massa. Ela é bem mole mesmo. Então, não vamos pensar que tá dando errado, não. É assim mesmo. Então, conforme eu estava falando, aproveitam essa época para estar fazendo alguma coisa em casa e economizando, valorizando as pequenas coisas que você pode fazer sem gastar muito.
Porque se você for comprar, com certeza você vai pagar 3 vezes mais até o valor do que você está gastando. Então, é bem mais em conta fazer, sempre. E agora, então, eu continuo colocando as manteigas. Então, aqui eu vou colocar as últimas manteigas. A minha manteiga está em temperatura ambiente, ó. Ela tá mole, mas ela não pode estar derretida, tá? Tem que ser em pedaços assim mesmo, porque senão vai interferir no ponto da massa. Então, eu vou colocando e vou fazendo esse movimento para incorporar a manteiga na massa. Ó, pode ver que a massa já tá bem elástica. E eu vou continuar assim até desmanchar toda a manteiga. Então, aqui a manteiga já incorporou na massa. Ó, pode ver que ela tá elástica. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de farinha até ela soltar da minha mão. Mas só para soltar da mão, ela não vai ficar uma massa dura. Sempre aos poucos. Não é uma massa que você vai estar sovando ou cilindrando que nem se fosse massa de pão. É uma massa mais delicada. Então, tem que ir colocando farinha aos poucos. Quando ela soltou da mão, ela está pronta. A minha aqui já está pronta. Então, aqui a nossa massa. Pode ver que ela é bem mole, ó. Conforme eu toco, ela ainda gruda um pouquinho na minha mão. Mas ela não pode ficar muito mais que isso, tá? Senão vai ficar pesada a massa da sua colomba. Tem que ficar uma massa bem delicada. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas é assim mesmo. Se precisar ir colocando um pouquinho de farinha na sua bancada, vai colocando aos poucos, mas não enche ela de farinha, para não endurecer a sua massa. Agora, eu vou deixar ela descansar e depois eu vou rechear elas, então. Então, aqui a nossa massa descansou por 20 minutos. Aí, agora eu vou começar a trabalhar com ela. Deixa eu virar aqui na mesa, na bancada. Aí, você coloca um pouquinho de farinha embaixo, pra ela não grudar, porque é uma massa bem mole. E aí, você vai abrindo com a mão mesmo. Que agora eu vou estar utilizando frutas cristalizadas e uvas passas para rechear. Mas aí você recheia de acordo com o que você gosta, com o seu gosto. Vou fazer uma também com chocolate. Aqui eu vou dividir a massa. Eu vou estar utilizando as forminhas. Mas não necessariamente você precisa fazer nessas formas. Você pode estar fazendo numa forma de bolo, numa forma de pão, o que você tiver em casa. Eu vou fazer nas forminhas para mostrar para vocês. Mas você pode estar fazendo no que você tem na sua casa, tá? Eu vou dividir a massa em 6, para ela não ficar muito alta. Aí, vamos fazer 6 colombas. Então, aqui vocês abrem com a mão mesmo. E aí, coloca um pouquinho de fruta. Não precisa ser muito, senão ela vai ficar pesada. E aí, corre o risco de não crescer muito. Aí, você coloca e você dobra a massa. Ó, ela tá bem pegajosa, tá? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Ela tem que ser assim mesmo, pra não ficar uma massa pesada. Aí, eu vou arrumar ela aqui. Vou estar colocando nas nossas forminhas. Deixa eu fazer uma para vocês verem, depois eu dou continuidade. Ó. E aí, com a ajuda das mãos, dos dedos, você vai abrindo para que ela tome forma na nossa forminha aqui. Que ela vai crescer depois e vai ficar no formato de uma pomba. Ó, ficou um dedo mais ou menos para encher a forma.
E assim eu vou fazer com todas. Já já eu volto para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, eu vou fazer 3 com frutinhas e 3 com chocolate. Então, eu tenho esse chocolate em gotas, que é próprio para isso, para recheio. E aí você coloca, e é o mesmo processo. Coloca ele e fecha a massa. Delicadamente, porque a massa é uma massa bem macia, bem molinha. E aí depois você vai estar arrumando na forminha. Tentam sempre deixar ela meia parelha, para que depois ela, quando cresce, ela fique uniforme, tá? E agora eu vou deixar ela crescer, então, até ela dobrar de volume. E aí eu mostro para vocês como que eu vou fazer a cobertura para levar para assar. Volto já. Então, pessoal, aqui as nossas colombas já cresceram, tá na altura da forminha. Aqui eu tenho as claras, que eu não utilizei. Eu vou estar colocando 2, mais ou menos, junto com 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Esse açúcar de confeiteiro não é um açúcar refinado, tá? Ele é um açúcar que ele é mais fino que o refinado. Se você não tem acesso a ele, você pode fazer em casa. Você pega o açúcar refinado, coloca no liquidificador e bate ele muito bem, tipo por uns 2, 3 minutos, ele tem que virar uma farinha. E aí você acrescenta nesse açúcar, depois de batido, amido de milho, 5% do peso de amido. Por exemplo, para 100 gramas de açúcar, você vai colocar 5 gramas de amido de milho. Então, feito isso, misturei as claras com o açúcar. Delicadamente, não posso apertar aqui, não posso acalcar, para não baixar nessas colombas. Então, eu vou estar passando essa mistura de clara e açúcar em todas elas. Então, aqui eu já passei a mistura da clara. Agora eu vou largar mais umas frutinhas por cima, das que são de frutas. E uns chocolatinhos em cima das que são de chocolate. E aí eu vou estar polvilhando açúcar de confeiteiro em cima, que é o que vai formar aquela crosta. Que a colomba fica uma crosta de açúcar em cima. Fica uma casca com açúcar. Então, coloquei as frutinhas em cima. Agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E aí eu vou estar levando para assar. Elas ficaram mais ou menos 1 hora e 20 para crescer. É bem assim mesmo com esse açúcar, tá? Não se assustam que é assim. Então, feito isso, eu já vou colocar a sal. Meu forno tá pré-aquecido, 180 graus. Então, nessas colombas já estão no forno, já estão assando e estão ficando bem bonitas. Já já mostro pronto. Então, pessoal, as nossas colombas estão assadas. Elas ficaram por 30 minutos no forno a 180 graus. E agora que é uma época de Páscoa, e mais que isso, a gente está vivendo um momento bem difícil, economia nunca é demais. Então, para você que faz para vender, você pode estar fazendo e vendendo. É uma ótima dica para você estar ganhando um dinheiro extra. Ou mesmo na economia, fazer sempre é mais fácil do que comprar. Então, eu vou cortar uma para mostrar para vocês a textura dela. Ela está quente ainda, recém tirei do forno, mas dá para mostrar. Essa aqui acho que é de chocolate. Olha, pessoal, que maravilha. Super macio. Olha. Muito, muito, muito macia. Vale muito a pena fazer. E ela tem uma durabilidade, tipo, de 1 semana dá para deixar tranquila. Ela não vai secar, porque como ela não tem as claras, só as gemas conserva bem mais a textura, a maciez dela. Então, podem fazer sem medo, que dá certo. Então, se vocês gostaram da receita, aproveita e se inscrevam no canal para dar uma força pra gente.
se inscrevam, curtam, compartilhem, acione o sininho, que aí todos os dias vocês receberão as notificações de um novo vídeo. E era isso. Essa é a nossa dica, sempre tentando levar uma coisa em conta para vocês, uma maneira de você estar fazendo e economizando a sobrevivência do seu dia a dia, da sua casa, da sua família. Fiquem com Deus e até a próxima.